Tópicos de Física, por Farley Roberto Mazzarioli. Essa apresentação em PowerPoint pode ser encontrada no meu site farley.net. Se você é aluno de Engenharia da Unip, primeiro semestre, essa matéria foi feita para você, tá? Então, todos os vídeos que estão aqui, tá? Serão ao todo 8 vídeos, um vídeo para cada capítulo, tá? E os links para os outros vídeos estão disponíveis, tá, na descrição desse vídeo. Entra lá que você vai estar achando lá o site, está escrito lá, né, farley.net, e o link de cada uma das aulas gravadas no YouTube. O livro utilizado, tá, é o Tópicos de Física Geral e Experimental, a parte de teoria, tá? Então, o material que você está usando ali, provavelmente, né? E Tópicos de Física Geral e Experimental Laboratório. Sobre os capítulos, do capítulo 1 até o 6 corresponde à teoria dessa matéria. O capítulo 7 e 8 correspondem à prática, tá? Provavelmente os 3 primeiros capítulos sejam a matéria da primeira prova, dependendo de como vai estar organizando o seu professor, e capítulo 5, 6, capítulo 4, 5 e 6 seja para a segunda prova, tá? Esse capítulo 7 de laboratório provavelmente venha cair na primeira prova e o capítulo 8 provavelmente venha cair na segunda prova, tá? Aí você fique esperto para poder estar estudando e se orientando aí. Boa sorte, desejo a sua sobrevivência. Bem, nesse vídeo especificamente será sobre o capítulo 1, o nascimento da física. Então vamos ali, ó. Cuidado que o Pitágoras está meio revoltado hoje, tá? Não mexe com ele não. A palavra física vem do grego e significa natureza. A física, tal como outras ciências, nasceu da filosofia e, de modo especial, os primeiros filósofos buscavam entender a natureza, ou seja, os primeiros filósofos eram mais físicos do que de qualquer outra área do pensamento. Como eu tenho formação em física e filosofia, tá? Vai dar para aproveitar bastante disso ao longo dessas aulas. A palavra filosofia significa amigo da sabedoria. Filos, amigo, sofia, sabedoria, tá? Enquanto o sábio é o conhecedor da verdade, tá? Algo divino, eterno, revelado. Por outro lado, o conhecimento é produto da razão e da experiência humana. É transitório, imperfeito, mas ainda assim de grande valor. A sabedoria está para a teologia, assim como o conhecimento está para a filosofia. Aí você vai diferenciando, tá? Teologia e filosofia, elas podem conversar e tira muita coisa legal quando você tem pessoas inteligentes e honestas conversando sobre esse assunto, tá? Mas ambas precisam ter a sua devida independência, ou também dá desastre. Aqui, sobre o Demócrito, se você leu lá a frase que ele falou dos átomos, né? Os gregos não aceitavam a ideia do zero ou infinito como números. Assim, Demócrito chegou à conclusão de que toda matéria deveria ter uma porção mínima, uma partícula indivisível, que em grego, átomo, ad não e tomo, divisível, tá? Ou seja, o indivisível, tá? Deveria ter isso aí. Para explicar o mundo à sua volta, Demócrito classificou esses átomos em terra, pesados e secos, água, pesados e molhados, ar, frios e leves, fogo, quentes e leves. Assim, uma planta era a composição de átomos de terra e água do solo, com os átomos de fogo vindos do sol. Quando seca, teria perdido os átomos de água e, ao queimar, liberaria os átomos de fogo, sobrando cinzas, que eram átomos de terra. Os metais seriam átomos de terra e fogo, de forma que o ouro mais brilhante tinha mais átomos de fogo do que o ferro. Tá? Era a explicação para a época e foi a melhor explicação que existia até aquela época, até alguém conseguir trabalhar e fazer algo melhor. Tá? Então, quando alguém acredita na ciência, tem fé na ciência, acredita que é a melhor explicação existente até aquele momento, tá? E vai poder trabalhar dessa forma, diferente de uma fé religiosa em algo revelado, eterno, imutável. Tá? Segundo Aristóteles, cada um tinha o seu lugar natural. Assim, a terra afundava na água porque o seu lugar natural era embaixo, a bolha sobe porque o lugar natural do ar é acima da água, e a fumaça sobe porque o lugar do fogo é acima do ar. Tá? Então,
nesse caso também, são explicações que hoje nos parecem absurdas, e são mesmo, mas naquela época foi a melhor explicação possível. E era uma explicação racional, ela não era mitológica, ela não se aproveitava do sobrenatural para precisar existir, para ter base e credibilidade melhor. Tá? Pode a ciência e a religião discutirem, conversarem, mas elas precisam respeitar essa independência, e aí você tem uma questão da ciência como filosófica, como um trabalho racional, tá, da mente humana, e que também gerou bons frutos. A física e a metafísica de Aristóteles. Esse trecho eu retirei do meu TCC de filosofia, tá, que você vai encontrar no meu site, com o nome de Natureza de Deus. Tá? Então eu reorganizei ele, né, e deixei lá desse formato em PDF, está disponível ali. Vamos lá. Aristóteles define as ciências teóricas em 3 áreas: física, matemática e filosofia primeira, que é metafísica. Em que a física estuda o independente e imutável, a matemática o dependente e imutável e a filosofia primeira o independente e imutável. Ele acredita que nada é gerado ou destruído, uma vez que a entidade primeira, arqué, conserva-se sempre. Então, lê-se que a física estuda as transformações da arqué, a matemática estuda as proporções da arqué e a filosofia primeira, ou metafísica, estuda a própria essência da arqué. Segundo Aristóteles, a filosofia primeira estuda os princípios supremos, o ser enquanto ser, as substâncias e o que está além do sensível, portanto, Deus. Como a obra que tratava da filosofia primeira estava sem nome, então o bibliotecário de Museum, o Andrônico, as classificou ao lado de física. Quando alguém as procurava, ele orientava para além das obras de física, e em grego, além da física é metafísica. O impressionante é que o sentido literal e o abstrato coincidem perfeitamente no mesmo significado, ironia do destino. Essa frase do Aristóteles, todos os seres humanos naturalmente desejam o conhecimento, é lá do comecinho, no primeiro capítulo do livro Metafísica. E aí, a aluna do Show da Luna, produção brasileira, né, mostrando que entendeu, concordando com Aristóteles. Aristóteles provando que a Terra não é plana. Os gregos olhavam para a sombra da Terra na Lua e sabiam que provavelmente a Terra era esférica e não plana. Se ela fosse plana, a sombra seria um retângulo, uma elipse e raramente um círculo. Entretanto, isto não excluía a possibilidade dela ser plana e a sombra sempre ser um círculo. Tá? Então tinha esse caso aí muito extremo. Tá? A prova dela ser esférica vem de Aristóteles ao explicar que os barcos no horizonte pareciam afundar ou sair da água, e isto só é possível se a Terra for esférica. Tá? Então aqui, ó, se ela fosse plana, no formato de uma pizza, a sombra dela seria desse jeito, desse, tá? Normalmente, raramente desse, na maioria das vezes desse jeito e raramente desse jeito. Mas por ela ser esférica, o barquinho ele parece que desce e parece que sobe no horizonte, tá? O que seria impossível se a Terra fosse plana, tá? Agora é o seguinte, alguns dados importantes. A Terra não é esférica e nem plana, ela é geóide, ou seja, quase esférica, comprimida entre os polos. Então ela é o quê? Ela é um pouquinho mais gordinha do que alta, tá? Mas pouquinha coisa. A olho nu você nem nota a diferença. Círculos e esferas são redondos, logo a Terra é um globo ou plano. Então a discussão seria essa, tá? Todos concordam que é redonda. Então se um dia você encontrar um terraplanista por aí, ele falar que a Terra, você falar que a Terra é redonda, ele vai concordar, porque um círculo também é redondo. Eu considero, obviamente, o terraplanismo uma coisa totalmente absurda, insana, tá? Mas, tá? Você precisa saber explicar o porquê, tá? Se um cientista reage a isso com sorrisinhos cínicos de superioridade afetada, ele não entende porcaria nenhuma o que é ciência. A ciência tem que saber explicar, mostrar, transformar problemas ou absurdos em oportunidades de ter uma boa explicação, tá? E nisso, tá, lá no começo do século, surgiu uma outra coisa parecida com o terraplanismo, que era a questão da viagem, ou pelo menos as primeiras viagens do homem à Lua terem sido fraudes. Tá? E alguns cientistas, né, se sentindo os gostosões, ficaram, com um sorrisinho cínico de superioridade afetada com isso. Tá? Por outro lado,
os Mythbusters, o Adams e o James, provaram com experimentos, tá, que cada argumento de ter sido falso era falso. Tá? Então eles detonaram o mito de ser falsa a viagem para a Lua. Tá? Eles fizeram o jeito correto, eles estudaram o problema e resolveram ali. Então, quanto à questão da Terra ser geóide, né, ou seja, o formato globular, quase uma esfera, nós temos essa origem da explicação grega, tá? Da observação da Lua, Aristóteles matando a cobra e mostrando o pau, e depois vamos ter já o Eratóstenes, que veio bem depois do Aristóteles, que ele vai conseguir calcular o raio da Terra. Tá? Então ele vai dar uma comprovação ainda melhor, solidificar ainda mais isso. Tá? O terraplanismo ele é absurdo, ele é insano, mas ele é tão insano e tão absurdo quanto a ideologia de gênero. E essa é discutida nas universidades como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tá? Gente, a Idade das Trevas é hoje. Tá? Então, você ficar esperto com isso. Tá? O terraplanismo, pelo menos, a maioria das pessoas consegue perceber que é um absurdo. Outras coisas, como a ideologia de gênero, tem muita gente levando a sério e é igualmente insano. Um pouco de história. Sócrates foi professor de Platão, que foi professor de Aristóteles, que foi professor de Alexandre, o Grande. Tá? Ao norte da Grécia existe a Macedônia. Aristóteles e Alexandre eram macedônicos. Tá? O Império de Alexandre levou a cultura grega para vários povos e fundou várias cidades com o nome de Alexandria. Quando morreu sem deixar herdeiros, seus generais dividiram o império entre si e o Egito ficou com Ptolomeu, que por sua vez vai ser antepassado de Cleópatra. Tanto na dinastia de Ptolomeu, era muito comum ficar repetindo o nome Ptolomeu e Cleópatra. Tá? Não sei por que ali essa mania, tal como também casamento entre irmãos, para não ter problema de dividir ou briga ali com o trono, né? A própria Cleópatra casou com o irmão dela também, tá? E aí tem uma história interessante. O irmão dela depois jogou ela para fora, expulsou, né? Deu, sei lá, um golpe de estado na parte da própria irmã. E o Júlio César invadiu o Egito logo depois. E a Cleópatra, tá, com 19 anos, mandou enrolarem ela nua em um tapete e levar para o quarto de Júlio César e desenrolar, né? Então ele viu lá a Cleópatra linda, nua, com 19 anos, ela seduziu ele, né? Virou amante dele, teve um filho com ele, né? Sonhava ser imperatriz romana, mas Júlio César já era casado, né? E os romanos não gostavam dela, né? Essa Cleópatra, ela tinha origem o quê? Qual que era a origem dela? Ela era egípcia de nascimento, ela nasceu lá, mas a cultura dela era o quê? Macedônica, que é quase a mesma coisa que a grega, tá? Então ela tem essa origem macedônica de uma cultura grega, tá? Que não tinha nada a ver com o Egito antigo, mas era a rainha do Egito lá, tá? O que mais aqui? Alexandria do Egito, peraí, tá? Quando morreu, tá? Ele fundou várias cidades com o nome de Alexandria, e a mais famosa dessas Alexandrias, tá? Era Alexandria do Egito, tá? A cidade criou uma lei na qual todo livro ou pergaminho que passasse pela cidade seria confiscado e o ex-dono poderia receber uma cópia se esperasse por isso, e assim nasceu a Biblioteca de Alexandria, ou seja, uma lei injusta, absurda, tirânica. O cara tomava o seu livro, eles tomavam o seu pergaminho, tá? E se você quisesse receber de volta, você recebia uma cópia, se você quisesse esperar, tá? Quando a cidade caiu nas mãos do Império Romano, sob ordens de Júlio César, depois amante de Cleópatra, as tropas navais da cidade foram incendiadas e, por acidente, a biblioteca ardeu em chamas. A cultura grega espalhada por Alexandre preparou o terreno para a expansão de Roma e depois do cristianismo. Sobre as frases que estão aí. O Platão, o nome dele era Aristóteles, ele era charado Aristóteles. Platão significa ombrudo, porque ele tinha os ombros largos e era o apelido dele. Ele era conhecido mais pelo apelido que pelo nome, tá? E o Aristóteles ele não era grego, tá? Ele era um estrangeiro na Grécia. Então toda a história dele na Grécia ele era um estrangeiro. O pai dele era médico e era o médico do pai de Alexandre. Daí também facilitou para ele ser o tutor, o professor de Alexandre, tá? E como era um homem mais sábio da época, tanto da Macedônia como até mesmo da Grécia já era o melhor, tá? Já que ele se apoiou também sobre o Platão e o Sócrates, né?
Então ele chegou a ser o auge, ele viveu durante o auge, o século dourado da Grécia, o auge, e teve os dois outros melhores também como professores, e conseguiu ser ainda melhor que os dois. Tá? O Aristóteles foi o homem que mais escreveu na história humana até a época dele. Ele apenas foi superado por São Tomás de Aquino, tá? Lá em 1200 e alguma coisa, se eu não me engano, que escreveu uma vez e meia o que o Aristóteles escreveu. Tá? Então, para você ter uma noção qual que é o tamanho do Aristóteles. Agora vamos lá. Eratóstenes e o cálculo do raio da Terra. Tá? E tá meio bravo aí com os terraplanistas, mas tudo bem. Estudando os pergaminhos da cidade de Alexandria, então ele viveu lá em Alexandria, no Egito, Eratóstenes, não confunda com Aristóteles, viu que a luz do sol chegava ao fundo de um poço na cidade de Siena apenas um dia do ano, ao meio-dia. Ao chegar a essa data, ele mediu o ângulo de um poste como 7,2 graus na sua cidade, que era Alexandria. Pelo teorema de Tales, este também é o ângulo do centro da Terra entre as cidades. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele considerou o Sol muito longe, de forma que os raios viriam paralelos, tá? E chegando aqui no fundo do poço, só um dia do ano. Naquele dia, teria um ângulo de 7,2 graus, tá? E pelo teorema de Tales, duas retas paralelas sendo cortadas por uma reta aqui, esse ângulo seria o mesmo desse ângulo aqui. Ele foi fazer o quê? Uma regrinha de 3, né? Ó, esse ângulo 7,2 graus é proporcional a esse comprimento L, tal como 360 graus, que é a circunferência inteira, é proporcional ao comprimento dessa circunferência inteira, 2πr. Ele precisava saber o valor desse Lzinho e ele descobriria o raio da Terra. O que ele fez? Mandou um escravo percorrer a distância, contando quantas vezes a roda da carroça girava e tocava um sino. E chegou num valor de não sei quantos estádios lá em grego, né? Que o mais perto possível de um valor arredondado seria em torno de 800 quilômetros. Você gravar melhor isso aqui. Então, joga 800 quilômetros aqui. Com esse valor, que é um pouco diferente da época, eu tenho 6.366 quilômetros. O valor atual é 6.371 quilômetros. Lembrando que entre o raio nos polos é um pouquinho menor que o raio no Equador, porque a Terra não é perfeitamente esférica. Os terraplanistas, no começo eles falam lá que no século XIX teve um cara que contestou essa conta ali do Eratóstenes, tá? Que o Sol estaria mais perto da Terra e aqui não valeria, e vem com outras conversinhas ali, tá? Mas tá? Se alguém quiser ver mais, vai pesquisar e ver também como detonar o assunto. Mas estudem, façam direito, façam uma verdadeira ciência. Entendeu o assunto? Ó, já tenho o argumento do Aristóteles aqui para você saber conversar sobre isso. Do Aristóteles e do Eratóstenes também, tá? Duas comprovações extremamente importantes. Aí você pode fritar os caras, empalar eles no molho de pimenta. Arquimedes, o pai da mecânica. Arquimedes viveu em Siracusa, capital de colônia grega da Sicília. Então, lembra do Império de Alexandre que expandiu toda a cultura grega ali? Então, você tem isso aí. Estudou na Biblioteca de Alexandria. Olha essa biblioteca famosa aí. Isso quando ele era jovem, né? Ele é o pai da mecânica. Então, se você está fazendo engenharia mecânica, pode chamar o Arquimedes de papai aí, né? Então, não adianta pedir pensão para ele. Arquimedes morreu com a invasão romana em Siracusa, dizendo a um soldado romano: não pise nos meus círculos. Então, se a cidade é invadida por romanos, você vai bater boca com os caras e enfiar espada em você. E foi isso que aconteceu com o nosso querido Arquimedes, que devia também na deprê, porque a cidade dele foi invadida, perdeu autonomia, não devia gostar dos romanos, né? Queria morrer mesmo, tá? Talvez tenha sido esse o triste fim dele. Bem, encontrado em 1901, submerso na costa da ilha grega de Anticítera e com mais de 2.000 anos, a máquina de Anticítera é um computador analógico capaz de prever eclipses e a posição dos planetas com precisão. Existem relatos de que os romanos levaram alguns destes de Siracusa, que foi obra de Arquimedes. Uma frase famosa do Arquimedes, que a gente vai falar um pouquinho dela depois, e essa aqui é a máquina de Anticítera, que foi encontrada, tá? Parecia coisa alienígena de tão antiga que era. Mas o pessoal pegou isso aqui, olhou, usou um
um raio-x de altíssima potência e conseguiu ver as engrenagens lá dentro. E fizeram uma reprodução, tanto a máquina como essa reprodução em computador que você está vendo aqui, tá? E aí foram entender todo o funcionamento dela. Encontraram até uma engrenagem, estava faltando um dentinho com um espacinho tal ali, que ela conseguia fazer um efeito de compensação, uma gambiarra, ou melhor, um ajuste técnico, para gerar o mesmo efeito das órbitas elípticas, que só o Kepler conseguiu encontrar isso depois. Você conseguir perceber a genialidade do Arquimedes. Essa questão do período entre os eclipses era conhecida desde a Babilônia, tá? Que eram os períodos, ou no idioma, né, Sarros. Daí a gente chama de período de Sarros, uma redundância aí, tá? Mas a cada 18 anos, tanto, acho que 2 meses, alguns dias, horas e tudo mais, você tem a repetição exata do eclipse conforme aconteceu naquele lugar, tá? Então, a cada esse período, a posição da Terra, Sol e Lua se repete exatamente e você vai repetir todos os eventos. E o pessoal tinha, claro, esse conhecimento desde a Babilônia. O Arquimedes conseguiu transformar isso num mecanismo que te dava isso sem precisar ficar fazendo conta. Arquimedes e a coroa do rei. Arquimedes morava em Siracusa, na Sicília, sob o governo do rei Hiero. Este rei mandou fazer uma coroa de ouro puro, mas o joalheiro foi acusado de adulterar a quantidade de ouro e prata na coroa, enganando o rei. Arquimedes recebeu a tarefa de resolver o mistério. Quando estava tomando banho, percebeu que o peso do volume de água deslocado por um corpo flutuando era igual ao peso deste corpo. Assim daria para resolver o mistério. Então Arquimedes, todo empolgado, saiu correndo pelado pela cidade, gritando Eureka, que significa descobrir. O joalheiro era culpado e foi executado. Tá? Então a física matando pessoas desde aquela época. O ouro transbordou menos, a prata transbordou mais e a coroa transbordou entre o ouro e a prata. Logo, a coroa é uma mistura entre ouro e prata. Então, ele tinha que demonstrar isso. Tá? Então, ele demonstrou na frente de todas as pessoas através de um experimento e resolveu o mistério na frente de todo mundo. Tá? E o joalheiro se ferrou com isso. Para o rei era muito importante, porque se alguém fala, olha, aquele cara enganou você, tá? Aí o rei não faz nada, esse rei é um banana, a gente precisa de um rei melhor, matem ele e coloquem eu como rei, né? Então, isso era muito ruim para o rei. Ou se o rei manda matar alguém só por causa de um boato, esse rei é um idiota, qualquer um engana ele, né? Matem ele e coloquem outro melhor como rei, tipo eu, né? Então o rei podia se lascar muito com isso, ele precisava realmente resolver esse mistério aí, ou a cabeça dele ia se lascar. Inventos de Arquimedes. São muitos os inventos de Arquimedes, principalmente usando de alavancas, polias, engrenagens e flutuação. Não é à toa que é considerado o pai da mecânica. Foi ele que inventou a catapulta, uma garra para levantar navios que atacassem a cidade, um parafuso que levasse a água para irrigar plantações, estrutura para mostrar a posição dos planetas, que é o planetário, computador mecânico para prever eclipses, que é o que a gente mostrou no slide anterior, né? Ou no outro. A inventividade de Arquimedes depois será comparável com a de Leonardo da Vinci. Entretanto, as invenções de Arquimedes funcionavam. Não se trata de esboços ou de coisas que não tiveram aplicação prática em sua época. Leonardo era artista, tá? Arquimedes ganha. A física de Arquimedes. Nas alavancas, duas forças se equilibram às distâncias reciprocamente proporcionais. Já uma polia redireciona a força, mais polias multiplicam a força. O trabalho realizado pelas forças opostas nas alavancas e nas polias é sempre igual em módulo. Assim, mesmo que se multiplique a força, a energia se conserva. No caso do empuxo, o peso do líquido deslocado pela parte submersa de um corpo gera força de empuxo com que o líquido empurra o corpo para cima, gerando a flutuação no equilíbrio ou um peso aparente caso submerso. Então vamos ver aqui, né? Nós temos aqui a questão de uma gangorra, tá? Relação de alavancas aqui, né? Ó, essa força vê essa distância. Que distância que é essa? A distância da força até o eixo de rotação. Ó, a distância da força ao eixo de rotação. Em módulo, essas duas coisas se equilibram aqui. Aqui nas polias. A polia, uma polia redireciona a força, beleza. Mais de uma polia
você pode ter uma força real que ela vai acabar sendo mais fraca aqui, tá? E esse N é o número de roldanas total aqui que eu estou usando. Então, eu vou ter N menos 1. Se eu pegar o número de roldanas móveis, tá, que vão estar envolvidos aqui no processo, eu vou descartar essa primeira e fica 2 elevado a N. Então, alguns livros são um pouquinho diferentes uns dos outros, dependendo do critério do que vai ser o número de roldanas. Aqui no corpo submerso, olha o empuxo. Quem que é o empuxo? É a massa específica do fluido vezes o volume submerso, vezes a gravidade. Ó, se eu pegar aqui massa específica, massa por volume, eu posso passar o volume multiplicando para cá e a massa vai ser massa específica vezes volume. Então, isso aqui é o quê? É a massa do fluido que deslocou, vezes a gravidade, é o peso do fluido deslocado, que é o que o Arquimedes explica ali conceitualmente. Quem que é o peso aparente? É o peso menos o empuxo, tá? O que mais nós podemos falar disso? Massa específica são para substâncias homogêneas. Densidade já pode ser substâncias heterogêneas. Então, a água se costuma usar massa específica. Agora, um navio, que vai ter lá o casco dele de madeira ou metal, pessoas, ar dentro do navio, a carga, tudo isso, normalmente a gente usa a palavra densidade, tá? Se houver alguma confusãozinha de pouca importância ali, não se preocupa com isso não. O que mais? Tá, próximo. Exemplos. Começamos os exemplos agora. E aqui vamos repetir um pouquinho do texto que tinha antes, né? Só para ser um pouquinho mais chato ainda. Exemplo 1.1. Estudando os pergaminhos da Biblioteca de Alexandria, o grego Eratóstenes viu que a luz do sol chegava ao fundo de um poço na cidade de Siena apenas um dia do ano, ao meio-dia. Ao chegar a essa data, ele mediu o ângulo de um poste como 7,2 graus na sua cidade, Alexandria. Pelo teorema de Tales, ele percebeu que era o ângulo do centro da Terra entre as cidades. Bastaria descobrir a distância entre as cidades para calcular o raio da Terra. Então mandou um escravo percorrer uma distância contando quantas vezes a roda da carroça girava e tocava um sino. O resultado foi um número de estádios lá, né, que era a unidade grega, quem diz aqui. Existe uma versão diferente dessa história em que o Eratóstenes teria contratado alguns soldados que marchavam bem e conseguiam marchar de forma bem padronizada e conseguiam medir distância entre as cidades, tá? Mas com certeza isso seria uma coisa mais cara e a parte do escravo contando lá a roda, o sininho, colocando grãozinhos ali de um saco para outro fazendo a contagem, tá? Faz muito mais sentido do que essa outra versão, tá? Mas tem versões diferentes aí, fique sabendo. Vamos ver aqui se é verdadeiro ou falso. Eratóstenes usou a proporção de 7,2 graus para L, tal como 360 graus para 2πr. Logo, seu raio... Ó, essa regrinha de 3 bobo aqui, ó. Você vai pegar 7,2 para L, 360 para 2πr, joga aqui o valor do L que faltava e dá para você descobrir o valor do R, tá? Agora vamos lá. Aristóteles, que veio bem antes dele, né, já havia provado que a Terra era esférica, tá? Ou pelo menos bem perto de ser esférica, né? Mas para a época o conceito, a explicação exata era ser esférica. Com os barcos sumindo no horizonte, tá? Então também é verdadeiro que a gente viu o desenho disso. As grandes mentes da Idade Média sabiam que a Terra era esférica e seu tamanho, mas poucos tinham estudo, tá? A grande maioria das pessoas entendia sobre, a grande maioria não, falando besteira, a grande maioria das pessoas estudadas da Idade Média entendia dessas coisas, tá? Por que o pessoal esparrama outros mitos? Porque os iluministas e depois outros que vieram depois, né, de tendência, ou seja, os comunistas, tá, fazem de tudo para destruir, tá, o cristianismo, tá? Então, para tentar atacar isso, o pessoal vai aumentar coisas e inventar outras, ou seja, mentir descaradamente a respeito disso aí, tá? A Idade Média teve muitos seus problemas, tá? Não foi nenhuma maravilha também, mas também não foi essa coisa horrível que contam dela, tá? Então, vai estudar um pouco melhor de fonte confiável para você se livrar de algumas mentiras. Aqui, no heliocentrismo, a Terra deveria girar com mais de 24 horas. Logo, a velocidade do chão seria 1.667 km por hora. Ó, velocidade espaço por tempo, 2πr, circunferência,
pelo tempo que vai ser de 24 horas, faz essa continha aqui, você vai ter 1666,66666 com esses valores que eu coloquei aqui, tá? Então, você, que foi o calculado aqui em cima, então a velocidade maior que 1.500 km por hora, então você tem isso aí. O Eratosthenes, ele cometeu alguns errinhos, ele não chegou, tipo assim, a precisão que ele teve foi de uns 90% do valor atual, ou seja, um errozinho só de 10%. Para quem viveu uns 200 anos antes de Cristo, ele foi muito bom no que ele fez, foi uma precisão excelente para a época, tá? Você também não vai querer ser perfeccionista, né? Vamos lá. Exemplo 1.2. Arquimedes disse: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Ele podia chamar o Chuck Norris, né? Resolvia mais fácil isso, mas não tinha nascido ainda. Suponha que a figura a seguir esteja em equilíbrio e seja fisicamente possível, tá? Vamos forçar a física aí, né? De forma que em módulo F1D1 igual a F2D2, né? De forma que esse módulo esteja valendo aí. O planeta Terra possui massa de 5,9710 a 24 kg e a distância de contato do planeta ao ponto de apoio da figura é uns 1.000 km aí. Você pegar lá 6.000 km de raio, dá uns 1.000 km aqui no olhômetro. Considere que Arquimedes levante o mundo sob gravidade 10 metros por segundo ao quadrado ao fazer uma força de 500 newtons. 500 newtons é uma força que dá para levantar, né? Uns 50 kg, é uma força viável para o ser humano. Qual a distância da parte da alavanca entre a força aplicada por Arquimedes e o peso de apoio, o ponto de apoio, tá? Então vamos imaginar essa situação absurda, se ela fosse real, né? Para poder se divertir aqui um pouco. O peso, massa vezes gravidade, coloca aqui a massa da Terra, tá? E coloca aqui a gravidade arredondando para 10, tá? E nós vamos ter isso aqui, ó. O que você pode fazer ficar mais simples? Ó, 10 elevado a 1, está multiplicando só um expoente. 10 a 24 mais 1 vai virar 10 a 25. Pronto, acabou isso aqui, né? Depois você vai pegar aqui e vai jogar aqui embaixo. Ó, o valor dessa força, que vai ser o peso da Terra, vezes a distância dessa força peso até o seu eixo, então 1.000 quilômetros. Trabalhando em newtons, tem que colocar isso aqui em metros, tá? Então, por isso, o quilo tem que vir aqui como 10 a terceira. E aqui a força 2 é a força que o Arquimedes fez e a distância que ele vai aplicar a força. Ele fez a forcinha de 500 aqui, tá? E essa distância D, que é o que eu quero saber. Ah, como que você vai calcular isso? Meu filho, você entrou na universidade, você pode usar um brinquedinho maravilhoso em todas as provas chamado calculadora científica. A gráfica é um pouquinho diferente, ela custa mais caro, eu nunca comprei uma gráfica, tá? Mas com uma calculadora científica você se forma em física tranquilo, tá? Eu não sou engenheiro, mas física tem algumas coisas até mais difíceis, a gráfica e a científica resolve o problema. O que você vai fazer? Você vai jogar os números nela aqui. Uma coisa importante, como você vai fazer isso? Ó, 5,97, você pode colocar vezes 10 e o elevado a 25, que é x elevado a y nessa minha aqui, ou algumas colocam um chapéuzinho, aquele acento circunflexo ali, tá? Ou se você quiser economizar mão de obra, você pode colocar o ESP, essa teclinha aqui, ó, o exponencial. Aí você escreveria como 5,97 ESP 25 vezes 1.000 ESP a 3. Aí você vai passar o 500 dividindo, não precisa colocar parênteses em lugar nenhum, aí você coloca lá, dividido por 500, e vai dar esse valor aqui, tá? Você pode fazer a conta, né? Dá uma pausa no vídeo aí, aprenda a fazer isso, e vai ser muito bom. Imagina você conseguiu até aprender a matéria e errou porque não sabia usar calculadora, que triste isso, tá? Não deixe isso acontecer. Aprenda a usar agora que você entrou na faculdade. Leia o manual, pesquise outros vídeos, se vira, mas você tem que saber usar bem a calculadora científica. E olha que número absurdo que deu aqui. Deu um número que tem 10 elevado a 29. São 29 zerinhos. Aí onde você vai ver esse 10 a 29 na calculadora? Vai estar 1.194 e vai ter um 29 pequenininho lá em cima. Não vai aparecer esse 10 aqui. Significa que é isso vezes 10 elevado a 29. Tá? Você vai ler o manual, né? Vai estudar como usar uma calculadora científica. Boa sorte. Por curiosidade, estima-se que o raio do universo é de 10 elevado a 25 metros, o que pode apresentar outras impossibilidades. Essa conta do raio do universo é o seguinte:
Segundo a estimativa atual, o universo tem 13,7, mais ou menos 0,2 bilhões de anos, tá? Então o pessoal pegou a velocidade da luz ali de 300 mil km por segundo, jogou nessa conta aí e chegaram num valor de 10 a 25 metros. É uma conta muito forçada, esquisita, mas por enquanto é o melhor que tem, né? Exemplo 1.3. Olha que texto grande e chato. Respira fundo, faz uma oração aí e vamos lá. Na cidade grega de Siracusa, o rei Hiero mandou fazer uma coroa de ouro, mas houve boatos de que o joalheiro havia roubado o ouro do rei e a coroa não seria de ouro puro. Se o rei manda matar um inocente ou deixa livre um culpado, as pessoas perderão a confiança nele ser capaz, e logo aparecerá outro para lhe tomar a coroa, ou seja, o poder, a vida e até a joia de pouca importância. O rei mandou o homem mais sábio do reino resolver o problema, Arquimedes, que quando estava tomando banho na banheira, saiu correndo todo eufórico, gritando Eureka, Eureka, que significa descobri, descobri. Porém, infelizmente, o velho estava gritando pelado pelas ruas da cidade. O joalheiro era culpado, morreu, tá? Marque verdadeiro ou falso. Aí é tudo verdadeiro, tá? Você tá vendo aí já. Um corpo flutuando deslocará a quantidade de fluido de peso igual ao peso do corpo que flutua. Caso o corpo afunde, o peso do fluido deslocado compete com o corpo, de forma que o corpo terá um peso aparente menor do que o peso real. Se a densidade do corpo e do fluido forem iguais, o corpo fica inerte onde ele estiver. Então, se ele estiver lá afundado com o mesmo peso e o mesmo empuxo, vai ficar zero para onde ele mover um pouquinho para lá, mas ele vai ficar paradinho ali, tá? No equilíbrio das forças. Arquimedes mergulhou a coroa, um bloco de ouro e um bloco de prata, todos de mesmo peso e cada um em um recipiente cheio de água. Como o ouro e prata possuem densidades diferentes, ou massa específica, né? Cada um derramou água em volume diferente. Entretanto, a coroa derramou um volume de água menor que a prata e maior que o ouro, mostrando que era uma mistura dos dois. Sendo a densidade do ouro 19,3 gramas por centímetro cúbicos, da prata 10,5 gramas por centímetro cúbico, do mercúrio 13,6 gramas por centímetro cúbico e do chumbo 11,2 gramas por centímetro cúbico. Pode-se dizer que o ouro afunda no mercúrio e é por isto que se usa mercúrio no garimpo de ouro. Sim, olha só isso aqui. A densidade ou massa específica do ouro, tá? Ela é maior que a do mercúrio. Tá? Olha só, a prata e o chumbo flutuam no mercúrio e o ouro afunda. Tá? Então, é excelente para poder estar separando esses materiais. Até o chumbo, que é o chumbo, né? Tá? Ele vai flutuar no mercúrio. Essa questão do ouro e o mercúrio, tá? Tem uma historinha, então você senta que lá vem a história. As pessoas achavam que o mercúrio tinha alguma coisa a ver com ouro, e o ouro, como ele não oxidava, ele tinha a ver com a eternidade, tá? O mercúrio, que era chamado de prata líquida naquele tempo, tá? Então, a prata, o ouro, né? Metais preciosos, e o mercúrio tinha essa questão com o ouro aqui. Então, todo elixir de vida eterna tinha alguma coisa com essa gororoba de mercúrio. E aí a gente vai ver um problema lá com o primeiro imperador da China, o Qin, que unificou a região e deu o nome de China, tá? Qin, a China tem esse nome por causa do Qin. Ele queria viver para sempre, então consultando os sábios disseram para ele, olha, ajuda você a viver muito tempo se você tiver muita atividade sexual, então, caso tenha muitas mulheres, aí ele arrumou um harém de lindas mulheres, bom para ele, né? Podia fazer isso. Só que não estava bom, tá? Não estava bom isso para ele. Ele queria viver para sempre. Aí ele pressionou os sábios, né? Resolva o problema, eu mato vocês. Né? Numa situação dessa, esse incentivo, né? Eles acharam informação sobre um elixir mágico e nessa gororoba nojenta que eles foram atrás da receita tinha mercúrio. E o Qin começou a tomar esse negócio e começou a ter alucinações, porque o mercúrio dá problema na cabeça da pessoa, tá? Além de outros problemas no corpo inteiro. E ele estava lá já pescando peixes voadores que só ele enxergava, na maior loucura, e morreu por causa dessa intoxicação do mercúrio, desse elixir mágico que
ferrou com ele de vez, né? Tanto que ele mandou construir no túmulo dele, era uma pirâmide aberta em cima, tinha lagos de mercúrio. Ele ficou obcecado pelo mercúrio, né? E morreu por causa disso, o idiota também. No século XIX, alguns chapeleiros começaram a usar mercúrio na fabricação do chapéu. Daí que você tem no Alice, País das Maravilhas, tá? Em Alice, no País das Maravilhas, o chapeleiro maluco, que tinha ficado maluco porque alguns chapeleiros ficaram doidos por causa do mercúrio. O próprio Isaac Newton também mexeu muito com alquimia, ocultismo e outras coisas aí, nada científicas. Tá? E ele ficou meio passadinho ali algum tempo por causa de intoxicação com mercúrio também, tá? Quem vai falar um pouquinho, um slide vai aparecer um comentário entre as figurinhas ali dele. Então, agora vamos lá. Você está olhando para isso aí, esse monte de conta, tava demorando, né? Tá? E aí, você senta e chora, corre e grita ou chama o Batman? Sabe o que você faz? Respira fundo. Respira, vai respirando fundo aí, solta depois, né, obviamente, né, que isso é uma técnica boa para evitar, para ajudar a não entrar em pânico. Oração também ajuda muito isso, eu recomendo, tá? Então, vai se preparando psicologicamente aí. Isso aí é matéria de colegial, tá? Não reclama não. Uma coroa feita de ouro e prata possui massa de 2.000 gramas e volume V de 120 centímetros cúbicos. Sabe que a massa específica, o Rho, tá? Ou seja, a massa específica do ouro, Au de aureum em latim, né? Então, o símbolo químico do ouro é 19,3 gramas por centímetros cúbicos. E a massa específica da prata, esse Ag não é água, tá? É de argentium, tá? Que é prata, então o símbolo químico aí da prata. E Argentina é a terra da prata, por isso que tem esse nome lá. Então, a massa específica da prata, 10,5 gramas por centímetro cúbico, sabendo que massa específica é massa por volume. Assinale as afirmativas a seguir. Primeira, a massa específica da mistura de ouro e prata é 16,7 gramas por centímetro cúbico, valor intermediário entre a massa específica do ouro e da prata. Vamos ver se é verdade. Confere ou não? E aqui, massa específica é massa por volume. Então, 2.000 dividido por 120 dá um númerozinho que nós vimos ali. Tá? Então, nada de especial, tá tranquilo. E você olhando aqui no gabarito, tá certo, né? A não ser que tenha errado o gabarito também. Na segunda afirmativa, pode-se dizer que o volume total, é o volume do ouro mais o volume da prata, que é isso aqui. De onde veio isso? Ó, massa específica, passa o volume para cá, esse cara vem dividindo e você tem isso aqui. Então, o volume do ouro é a massa do ouro dividido pela massa específica do ouro. O volume da prata é a massa da prata dividido pela massa específica da prata. Verdadeiro isso. E a massa é M, que é o somatório da massa do ouro. A massa total é a massa do ouro, mais a massa da prata. É evidente que está certo, né? Vai de boa. Terceira afirmação. As porcentagens de massa do ouro e da prata são, respectivamente, 13,9% e 86,1%. Vamos ter que calcular. E agora que o bicho pega. Vamos começar aqui. A massa do ouro, a massa total é a massa dos dois. Eu sei que a massa total é 2.000, tá? Então, não dá para fazer mais nada, deixa quieto. Vamos olhar aqui. O volume total é o volume do ouro mais da prata. O que é o volume do ouro? Massa do ouro dividido pela massa específica do ouro. Então, a gente já tem esses valores aqui, ó. Opa, tá aqui, traz ele para cá, tá? E que nem nós tínhamos feito aqui, né? A massa específica da prata 10,5, traz ele para cá. Eu não sei quem que são esses dois, mas ó, eu sei aqui e vou poder dar uma isolada, vou mexer com eles depois. Mas primeiro vamos fazer o quê? Ó, tem que deixar na mesma base. E eu pulei algumas etapas para caber aqui no slide, para você poder ver tudo num lugar só, fica mais fácil me organizar com isso, né? Tem exemplo que vai ter que ocupar 2 até 3 slides, né? Mas esse aqui cabe por um cortezinho aqui ali, ele cabia. Então vamos lá. Você também é um futuro engenheiro, né? Não vai ficar tendo medo disso aqui, né? Pular umas etapinhas não vai ser grande problema para você, ou não. Então lá,
Eu tenho o quê? 10, eu quero deixar isso aqui na mesma base que esse cara. Então, eu vou multiplicar aqui por 10,5, mas eu tenho que multiplicar em cima também. Aqui eu vou multiplicar por 19,3, mas eu tenho que multiplicar em cima também para manter a mesma proporção. E aí a matemática deixa, tá? Então, eu vou ter o quê? 19,3 vezes 10,5 e aqui a massa do ouro vezes 10,5, tá? Aqui desse lado, 10,5 vezes 19,3 e aqui em cima, massa da prata vezes 19,3. Tá, vai estar na mesma base, posso escrever todo mundo junto e vou somar o que sobrou ali em cima. Essa galera aqui eu já jogo multiplicando. Olha aqui multiplicando 120. Chegou para cá já. E aqui sobrou aqueles termos ali, cada um com sua multiplicação de boa. Tá? Multiplica essa jossa toda e você vai ter esse número feio aqui. E agora? A massa do ouro, eu posso isolar ela. O que é a massa do ouro? 2.000 menos a massa da prata. Então, traz a massa da prata para cá, subtraindo, e a massa do ouro é isso aí. Então, joga aqui no lugar da massa do ouro isso. Assim, só sobrou massa da prata. Ficou melhor, né? Pega o 10,5, passa multiplicando 2.000, virou esse 21.000 aqui. Manda ele multiplicando esse cara e você vai... Sobrou o quê? Ah, vai ter massa da prata aqui e aqui. Eu já aproveitei e coloquei tudo em evidência. Ah, tá. Agora, você vai fazer o quê? Você manda esse tiozinho aqui que vai chegar subtraindo, arruma esse negócio aqui dentro e passa tudo dividindo. Faz a conta aí e você vai ver que dá o quê? 377,05. Você vai pegar esse valor e vai trazer aqui para outra fórmula. A massa da prata não era isso? Joga aqui, aí você acha a massa do ouro, que deu isso. Tá? E como que você vai aprender essa coisa? Você vai ter que pôr a mão na massa. No seu caso, papel, lápis, borracha, calculadora, respirar fundo e oração e boa viagem aí, tá? Para entender essas coisas, tem que fazer a conta no papel. Então, você vai pegar isso aí, entra lá no meu site, baixa essa apresentação em PowerPoint, tá de graça lá. Vai lá resolvendo, olha a resolução, acha as passagens intermediárias aí, tá? Boa sorte, brinca bastante com isso para ficar craque nessas passagens, tá? Tem que ter atenção, errar é normal, faz parte, todo mundo erra, tá? Com o tempo você vai errando menos, né? Tá? Às vezes funciona. Então, você vai poder brincar ali. Agora vamos acabar de resolver o exercício. A prata, qual que é a massa da prata? É tudo isso aqui. Divide pelos 2.000, vai dar 0,189, 18,9%. Tá? E a proporção de ouro na coroa? Você pega a massa do ouro e divide pela massa total, que vai dar 0,811, que é 81,1%. Beleza? Só que não bate com isso aqui, ó. Olha, ele fala que o ouro teria 13,9, tá? Que é o primeiro, por isso respectivamente, né? E a prata ele fala que é 86,1. Ó, a prata é 18, tá? O ouro tem maior quantidade, 81, né? Olha aqui. Então, não teve nada a ver com isso. E lembrando o seguinte, são 2.000 gramas, são 2 quilogramas de ouro na cabeça, ou coroa pesada, né? Então, tá vendo que a coroa tem um peso também, né? Além que da responsabilidade vai ser muito maior do que isso. Já se preparou? Então, respira fundo. Vamos para o próximo exemplo. Tá lendo o que o Gollum tá falando aí, né? Tá? Já parou de dar risada? Então, para de rir aí, né? E vamos começar o exemplo. Exemplo 1.5. Os icebergs são montanhas de gelo. Ice é gelo, berg é montanha, né? Flutuando na água do mar. Tá? A massa específica do gelo é 920 kg por metro cúbico. E a massa e o da água do mar é 1.030 kg por metro cúbico. Ela tem sal na água, tá? Então é um pouquinho maior. E o gelo ele sofre uma dilatação, tá? Quando ele congela, é que ele forma cristais. Então, mesmo ele congelando, que isso era para gerar uma contração ali, diminuir, como ele forma os cristais, acaba tendo um aumento de volume no processo da cristalização e permite com que ele flutue, tá? Senão era para afundar tudo e aí os animais marinhos estariam todos ferrados, lagos congelados, então esse é um desastre completo do inverno. Sabendo que massa específica é massa por volume, analisa afirmações a seguir. A densidade relativa entre gelo e mar é 920 e 1030, que dá isso. Olha, está simplesmente mostrando a conta aqui, né? Então você pega esses dois carinhas, divide, bate esse valor, né?
Isso aqui é o quê? Você muda, transforma em porcentagem, é isso, pronto, tá? Então, essa aqui é a porcentagem do iceberg que fica submerso. Tá certo aqui, letra, tá? Tá ok. O peso do volume de água deslocada pela parte submersa do iceberg é igual ao peso de todo o iceberg, tá? É exatamente o que titio Arquimedes falou, né? Então, também é verdadeira. Uma vez todo submerso, a força resultante será o peso do corpo mais o peso do fluido deslocado. Problema, tá? Uma vez que todo o corpo um corpo qualquer esteja todo submerso, o peso do corpo mais a força resultante, tá? Então você vai ter o seguinte, você vai ter o peso para baixo, o empuxo para cima. Esse empuxo é igual ao fluido deslocado. Então seria o quê? Seria o peso do corpo menos o peso do fluido deslocado. Se você troca a palavrinha mais por menos, aí estaria correto isso, tá? Então dá tchau aí pro Gollum. Você vai ver de novo no último slide da última aula. Exemplo 1.6. Um bloco A feliz de massa M está apoiado sobre uma alavanca de massa desprezível. Do outro lado é aplicada uma força F e as distâncias entre F e o eixo de rotação é D1. E entre a força peso do bloco A ao eixo de rotação é D2, conforme figura. Tá? Então você tem aqui a força aqui, D1, a força peso. Tá? Quem vai ser a força peso? Massa vezes gravidade. Então, a forcinha mg aqui para baixo. O momento ou torque é força vezes distância, e no equilíbrio você tem essa proporção aqui, tá? Então vamos direto para o equilíbrio, para não ficar sofrendo muito. Lá no penúltimo capítulo, tá? Você vai ter trabalhando mais sobre essas coisas aqui. Analisa as afirmativas a seguir. Podemos dizer que a força F para manter o sistema em equilíbrio será, olha, passa esse Dzinho multiplicando para cá, tá? Então a força F1D1, F1 vai ser o F. O Dzinho que está multiplicando. Quem que é o F2? É o peso do bloco, mg. Quem que é a distância dele? D2. Está na cara que está certo isso aqui, tá? Então nem precisa fazer a conta, você já pode enxergar isso aí. Então a primeira está correta. Segunda, a força normal N de interação entre o suporte e a alavanca será N igual a força mais Mg. Olha, se a gente observar aqui, ó, imagina o eixo X e o eixo Y aqui, tá? Querendo só no eixo Y aqui na vertical. As forças envolvidas na vertical aqui. Vai ser a força F apertando mais o peso dele, que vai ser Mg. A F mais peso, que é Mg. Tá? Então, tudo isso está apertando aqui. Isso vai provocar uma força normal, que é o que vai estar equilibrando, impedindo a penetração no corpo. Se a força fosse maior que ele consegue reagir para impedir a penetração, se afundava aqui, né? Então, a 2 também é verdadeira. Se a massa M do bloco A aumentar para manter o equilíbrio, pode-se aumentar D2. Então, se a massa do bloco aumentar e eu aumento o D2, eu aumento o desequilíbrio aqui, que vai ter o torque aqui vai ficar muito maior. Aqui, ó, a massa vezes a gravidade que vai dar força, vezes essa distancinha aqui, você vai ter um torque ainda maior. Para você arrumar um equilíbrio maior, você teria que aumentar o D1. Se você trocasse o 2 por 1 aqui, aí ela estaria correta. Você teria acertado isso aqui, estaria funcionando tranquilo, tá? Mas como aqui está errado, a 3 não vale, é só 1 e a 2, letra D de demente. É a resposta nesse caso. Vamos, tem mais ainda. Segundo Arquimedes, um corpo em um fluido recebe como empuxo para cima uma força igual ao peso do fluido deslocado por este corpo, conforme essa formulinha aí. Sendo a massa específica, ρF a massa específica do fluido, V sub o volume submerso e G a gravidade. Assim, seu peso aparente pode ser, peso aparente é igual a peso menos empuxo. Lembrando que peso é P igual a massa vezes gravidade. A densidade de um corpo é D igual massa dividido por volume, sendo M massa e V o volume totais, já que o corpo pode ser oco e ou formado de materiais diferentes. Mas, caso esse corpo seja homogêneo e maciço, pode se chamar de massa específica, ρm dividido por V. Tá? Analise as afirmações a seguir. Primeira, uma pessoa totalmente submersa em uma piscina e parada possui a mesma densidade que a água.
Se ela está totalmente submersa e não está se movendo, é porque o peso aparente é zero. Então, o peso vai ser igual ao empuxo e está de boa ali, tá? Se ela também estivesse flutuando, você ia ter o mesmo equilíbrio. Essa é verdadeira. Segunda afirmação. O valor indicado na balança é sempre maior, pois se trata do peso aparente. Existe o empuxo do ar. Então, o ar com a massa específica de 1,2 a 1,3 kg por metros cúbicos, tá? Ele vai gerar um empuxo. Então, a balança, você vai lá na balança medir a sua massa em quilogramas, usando a sua força-peso, tá? Você nunca vai ver quando você está pesando e ter o valor em quilos, né? Você tem o quê? Você tem o valor da sua massa em quilogramas. Ela está regulada para funcionar na gravidade da Terra, então ela vai te dar lá o valor já prontinho em quilogramas. E o seguinte, o seu peso, ele é um pouquinho maior, porque você tem um impulso diminuindo ele. O que você poderia talvez ter um pouco de consolo é que o peso da sua roupa vai ser um pouquinho, provavelmente vai ser um pouco maior que esse empuxo do ar. Você até pode tentar calcular, né? Dependendo da roupa que está usando, tá? Ali. Mas mesmo se você estivesse pelado na balança, a sua massa seria um pouquinho maior do que aquilo ali, tá? Então, se você tiver com problema de peso aí muito paranoico com isso, isso vai te ajudar a enlouquecer um pouquinho mais. Terceira afirmação. Um balão de gás hélio sobe porque sua densidade é maior do que a densidade do ar. Seria exatamente o contrário, né? A densidade dele, a borracha mais o hélio, é menor que a densidade do ar, ou aí você poderia usar a palavra massa específica do ar, tá? Então, ele vai estar subindo porque o empuxo vai ser maior que o peso, ele vai conseguir subir, tá? Se eu colocasse aqui menor, estaria correta. Então, letra D de demente também é a correta. E acabou a primeira aula, tá? Não se esqueça que você vai encontrar todas as outras aulas na descrição do vídeo, tá? Para você não se perder, vou colocar todas iguaizinhas ali, para você achar com facilidade. E no próximo semestre, já aproveitando que eu estou lembrando agora, você vai ter a matéria mecânica da partícula, tá? Que vai acabando de gravar as aulas dessa aqui, eu vou estar gravando também. E tá colocando ali no meu canal, procura na playlist depois mecânica da partícula e você vai achar. No segundo semestre também você vai ter uma matéria chamada estática dos fluidos, tá? Tanto estática dos fluidos, falamos de transporte e outras matérias do específico, em alguns livros você trabalha tudo com o nome de mecânica dos fluidos. Então você no meu canal aí do YouTube procura na playlist mecânica dos fluidos. A primeira aula é sobre estática dos fluidos, tá? Mas ela não tem a matéria inteira, ela tem mais ou menos metade do conteúdo, que é a metade mais interessante que serve de preparação para aquilo que vem depois, tá? Mas aquilo ali vai te ajudar também. No primeiro semestre, a única matéria que eu vou ser útil para você vai ser tópicos de física mesmo. Então, eu vou interromper o vídeo. Não se esqueça de que nesse mesmo bate-horário, nesse bate-canal, você vai ter os outros vídeos ali. Então, tchau.